Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro, véspera de feriadão, é verdade, véspera de feriadão. E como é véspera de feriadão, o estudo não pode deixar de acontecer com o nosso querido amigo Reverendo Davis, onde você vai ter a oportunidade de passar o feriado, ó, pensando, refletindo nas verdades que ele vai compartilhar a respeito da palavra de Deus. Não só você, eu também, né? Olha, aqui em Aracruz, vou te dizer, hein, ontem estava um dia maravilhoso, mas hoje está um dia maravilhoso, só que chuvoso, né? Todas as coisas contribuem bem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos orar, porque o espaço hoje não é meu, o espaço hoje é do Reverendo Davidson. Pai de amor, Pai querido, Pai bendito, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade que nós temos de falar contigo logo de manhã. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado, Senhor, porque reconhecemos a tua graça sendo dispensada a nós diariamente. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, e nos ajude, nos ensine cada vez mais te servir mais e melhor para a honra e glória do teu nome. Abençoa aqueles que estão indo para o trabalho, o ambiente de trabalho, o dia de trabalho. Abençoa aqueles que estão retornando do trabalho, o descanso. Abençoa aqueles que estão indo para a universidade, para a faculdade ou até mesmo para a escola. E aqueles que vão resolver alguma coisa na rua, que o Senhor abençoe eles também, é a minha oração. Esteja, Senhor, usando o teu servo, Reverendo Davidson, com graça, para falar conosco, para falar o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, vamos então seguir, mas para seguir, eu preciso de quem? Reverendo Davidson, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pastor Aderson? Bom dia a todos, bom dia a você, sua família, tá todo mundo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Como é que está a esposa? Estamos bem, graças a Deus, né? Tudo dentro dos conformes, tudo dentro da bênção do Senhor. Amém, amém. E aí, reverendo Deus? Fiquei sabendo que, como é feriadão, você vai passar o final de semana nas Bahamas, é isso mesmo? Eu vou lá também para Nova York fazer um tour, né? Bahamas, Nova York. Vocês estão Entendi. vendo aqui que eu tenho condições, né? Aqui atrás de mim, ó, Tô né? vendo, tô vendo. Sua Essa mansão mansão, ali. Um dia eu mansão chego nesse maravilhosa. nível. Então, é de tanto dar aula de hebraico, né? Que eu fiquei assim, tá vendo? É verdade. Meu amigo, eu vou saindo de fininho, você fique à vontade, esse espaço é teu, tá bom? Deus te abençoe, Deus te use para falar conosco poderosamente. Amém. Obrigado, pastor Aderson, por mais esse espaço, mais essa quarta-feira. Deus tem nos abençoado, né? Deus é bom para a gente. Vamos colocar aqui, então, a nossa tela, né, para começarmos a falar sobre literatura. A gente começa a tratar desse assunto, a literatura que é uma bênção para a nossa vida, né? Você tem aqui, ó, o site da Wiclap, você busca pelo meu nome, Davidson Pinhon, o ICLAP, tá? E você vai achar aqui os meus livros. Então você tem aqui, ó, Vitória, Desafios da Vida, Ética do Casamento Judaico, O Cheiro das Águas, A Semente e a Palavra, enfim, né? Tem vários livros aqui, de todos que você já tem acompanhado, já tem conhecido, né? Já tem buscado conhecer aqui, ó, até o meu livro mais recente, que é o livro de Esther, meu comentário sobre o livro de Esther, mas vamos tratar aqui de alguns destaques, né? Eu quero destacar para você meu carro-chefe em vendas, revelações originais do Salmo 23. É o Salmo 23 inteiro, comentado, palavra por palavra, versículo por versículo. São segredos extraordinários, todos revelados à luz da Bíblia hebraica, tá bom? É uma bênção você conhecer esse material, vai ser uma bênção na sua vida. É o meu best-seller de vendas, como eu disse, né? Tem sido muito procurado. Já está esgotado aqui em casa, mas você consegue comprar na loja da Wiclap. Você clica aqui, ó, comprar, e você faz a encomenda e em 20 dias aproximadamente chega na sua casa, porque a Wiclap vai imprimir e vai enviar o exemplar que você comprou, né? É uma benção você conhecer as revelações originais do Salmo 23.
Você também pode conhecer a mesma pegada, né, exegética de comentário do Salmo 91 inteiro, também à luz do hebraico, palavra por palavra, versículo por versículo, né? Esse meu livro aqui, Proteção Divina no Curso da Vida, é um livraço também para você que quer conhecer a mensagem do Salmo 91. Você que já gosta do Salmo 91, você que já tem predileção por ele, você pode também conhecer profundamente a mensagem do Salmo 91, tá? Então, Proteção Divina no Curso da Vida, para você conhecer as revelações originais do Salmo 91, direto aí na sua casa, tá legal? Em tua presença, você pode encontrar a intimidade com Deus no Salmo 139. A mesma pegada, né? De palavra por palavra, versículo por versículo. E esse aqui tem um detalhe a mais, porque nesse livro aqui, eu estive colocando aqui também um trabalho feito pelos meus alunos do seminário, onde eles trabalharam também a exegese de um aspecto do Salmo 139, e eu achei interessante publicar, né? Então você vai ter acesso aqui também ao produto final do curso de hebraico e de exegese do Antigo Testamento que eu aplico no seminário. Uma das turmas fez um trabalho baseado no Salmo 139. Então está aqui, né, o resultado desse meu comentário. A maior parte do livro é o comentário meu, uma partezinha pequena é o comentário exegético acadêmico dos meus alunos do seminário, tá bom? Bom, esse aqui também é um livro que tem dado o que falar, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, né? É o meu comentário sobre o livro de Jó. E falo sobre sofrimento, falo sobre dor, por que o crente sofre, por que o justo sofre, né? Que é o tema real do livro de Jó. Então, realmente é um livro que vai te ajudar a compreender esses temas difíceis do livro de Jó, tá? Então, para você conhecer e ter acesso a esse livro com mais de 400 páginas. É um livro muito robusto, que vai realmente trazer muito conhecimento, conhecimento bastante sólido para você desse tema, que é um tema muito espinhoso e que tem chamado a atenção de muitas pessoas, tá bom? Então, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. E você que tem curiosidade, você vai saber aqui no livro por que que Deus permitiu que Jó enfrentasse o que enfrentou. Pelo próprio desenho aqui da capa, você já consegue perceber, né? Se você tem um pouco de conhecimento hebraico, aqui é Satanás esmagando e ferindo de sangue Jó, que está aqui esmagado no chão, né? Então, Deus deu a imagem dessa capa e aqui mostra para você também o motivo pelo qual Jó enfrentou tudo o que enfrentou, todo o sofrimento que ele enfrentou na vida, né? Não foi à toa, teve um motivo, teve um objetivo e Jó passou no teste. Jó foi vitorioso nesse objetivo, né? Então, o livro que realmente vai te interessar. Por fim, o último livro, o livro do lançamento maior desse ano, é o livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Eu observei que o antissemitismo tem crescido muito no mundo e também no Brasil, principalmente. Já as agências de notícias, né, e os estatísticos já têm mostrado que aqui no Brasil, só aqui no Brasil, o antissemitismo, que é o ódio contra judeus, cresceu na ordem de mais de 400%. Só aqui no Brasil, entende? Fora do mundo, né? Então é muito importante você entender qual o papel de Israel, inclusive na escatologia, na nossa fé cristã. Eu fiz um comentário aqui, capítulo por capítulo, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico, da cultura, da história. Tem muita curiosidade legal aqui. Então você vai conhecer o livro de Esther de um modo assim muito profundo também, tá bom? Então é um produto final
de um comentário, de um trabalho muito bem estruturado acerca do livro de Esther, tá bom? Então conheça, você vai gostar da linguagem e de tudo que eu tratei aqui no livro de Esther, tá bom? Até a escatologia tem aqui, você vai gostar, tá bom? Muito bem, já estamos aqui com o nosso material em vista. Você pode começar a pedir aqui para o pastorado a te enviar essa apostila aqui, esse PDF com o conteúdo dos nossos estudos, que já começamos já, e estamos avançando aqui no conhecimento da Lashon Hará, não é? Lashon Hará, Lashon Hatov, para você conhecer o que a Bíblia fala sobre a nossa língua e sobre tudo aquilo que a nossa língua que pode destruir ou construir, né? Pode abençoar ou amaldiçoar, tanto a vida do outro quanto a nossa própria vida também, tá? Então temos tratado aqui, ó, tratei aqui nesse tópico primeiro, o perigo mortal da Lashon Hará. A gente já viu aqui sobre a língua que pode matar reputações e relacionamentos. Vimos que Deus abomina a língua mentirosa e enganadora, já tratamos disso também. E agora o tópico que paramos para hoje é a língua do ímpio é instrumento de destruição, tá? Então você vai ver aqui alguns versículos e como a gente vai entender o que seja essa palavra ímpio, né? A palavra que está aqui, ímpio. Em português, ímpio é derivado do latim, né? Que significa aquele que não é pio. E pio aqui tem a ver com piedade, ou seja, aquele que não tem piedade. No sentido bíblico, o ímpio é aquele que não é religioso, é aquele que não tem respeito às coisas de Deus, não pratica religião, não leva a sério o relacionamento com Deus. Esse é o ímpio, no sentido bíblico, tá legal? Então você já entende que nem todo aquele que não é cristão é ímpio, tá bom? Não é assim. Tem muito descrente que não é crente no sentido evangélico, né? Mas ele é crente no sentido de praticar uma outra religião. Aquele que é católico devoto, ele não pode ser chamado de ímpio, porque ele, no sentido bíblico, né, ele tem fé em Deus, só que colocou a fé em Deus numa religião que a gente entende ser uma religião com práticas erradas, práticas antibíblicas, né? Então você tem aqui o conceito de ímpio sendo colocado numa, de um jeito claro para que você entenda, né? O ímpio não é aquele que é o mal, não é mal por si só. O ímpio é aquele que não teme a Deus, tá? Então, é claro que ele vai acabar praticando maldade. Então, nem todo aquele que não é evangélico é ímpio, tá? Entenda isso. Às vezes ele é religioso, ele é bom, pratica o bem, às vezes até pratica o bem mais do que muitos evangélicos aí no Brasil, né? Mas entenda, o ímpio é aquele que é dedicado ao mal, tá? É aquele que não tem o temor de Deus no coração. Esse é o ímpio, tá? Bom, vamos lá então, né? O Salmo 52, versículos de 4 a 6. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Deus te destruirá para sempre. Veja o quanto o Salmo 52, né, de 4 a 6, eu vou ler inteiro aqui, porque aqui é só um trecho, né, da passagem. Eu vou ler para vocês aqui, tá bom? São dois versículos importantes. Deixa eu ver se eu consigo, peraí, deixa eu abrir aqui direito. Salmo 52, de 4 a 6. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos ouvintes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo. Aí vem o versículo 7, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o versículo 7 agora. Vão rir dele, dizendo. Eis que o Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza,
mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Então veja que o texto é forte, né? É um trecho forte do Salmo 52 e fala muito forte sobre a língua do ímpio, que acaba tanto destruindo pessoas quanto a si próprio também, né? Veja aqui o Salmo 140, versículo 4. Guarda-me, Senhor, das mãos dos perversos, livra-me dos homens violentos que planejam tropeços para os meus pés, né? Então veja o quanto também esse salmo aqui é uma oração, esse versículo é uma oração, né? Para Deus guardar o fiel, o crente aqui dos perversos, da língua má, né? Os homens violentos, enfim. Se você memorizar esse versículo aqui, ele é é um ótimo tema de oração para você falar com Deus antes de sair de casa, né? Pedindo para Deus guardá-lo da violência, dos homens violentos. Aqui no Rio de Janeiro, isso é um perigo muito sério, né? Os homens maldosos, os ímpios mesmo, né? Os homens violentos, para a gente poder encontrar livramento em Deus, né? Então, tá aí um versículo para você memorizar e fazê-lo como oração, né? Sempre que você tiver que sair de casa. Salmos 64, versículos 3 a 5. Afiaram a língua como espada e armaram como flechas palavras amargas, né? Aqui é só um trecho, é só um versículo que eu leio, como sempre, né? O trecho inteiro, para a gente entender a mensagem. Então está aqui, ó, eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Temam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem quem nos verá, né? Mais um texto também poderoso, mais um texto forte contra a impiedade, né? E fala aqui da língua que é afiada como espada e também armada como flechas, né? Palavras da Lashon Hará, a língua má, a língua maldosa, né? Como a gente tem visto, estudado aqui, né? Desde que começamos essa série de estudos com essas aulas especiais aqui. Então, todas essas figuras mostram a força bélica da palavra. Bélica aqui tem a ver com arma, não é? Arma mortal. Então, a força bélica da palavra é a força de destruição que a palavra tem. A palavra maldosa, no caso, né? É a arma de guerra que é atrelada aqui à palavra maldosa, né? Que tem o poder de destruição, como se fosse de uma arma de guerra. A língua do ímpio é comparada a espadas e flechas, porque fere e mata sem precisar de armas físicas. É claro que aqui é um exagero, é claro que aqui é uma aplicação, né, emocional para dar ênfase, mas sim, o céu encara com muita seriedade aquilo que falamos, até mesmo para palavras frívolas que possamos dizer aqui na terra. Jesus disse que nós daremos contas dessas palavras, né, daremos contas delas quando chegar o dia do juízo final, tá bom? Isso vale para o próprio ímpio, que usa a língua como instrumento de destruição, quanto mesmo aquele que se diz evangélico, aquele que se diz cristão, também precisa domar a sua própria língua, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então no tópico 4 do nosso estudo. O mexerico e a mentira atraem o juízo divino. Então, quando eu falo em mexerico aqui, é a fofoca, a blasfêmia, né, contra alguém, contra Deus, inclusive. O mexerico é o produto do mexeriqueiro. Não tem a ver com a mexerica, né? Porque a mexerica, em algumas regiões do Brasil, se refere ao que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de tangerina, não é?
também chamam de mexerica. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Aqui o mexerico é a fofoca, a palavra maldosa, enfim, né? Toda aquela palavra corrosiva usada para destruir. Aqui é o mexerico, tá? É aquele que se dedica a fazer o mal usando a sua língua. Então, tanto o mexerico, não é, que é a maledicência, quanto a mentira propriamente também atraem o juízo divino, tá? Então veja como isso é sério, né? Salmo 101, versículo 5: a quem difama ao próximo às escondidas, destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então, mais uma vez, palavras fortes contra aqueles que falam mentira, o mexerico, que difamam o próximo, né, às escondidas. Malaquias, capítulo 3, versículo 5, que diz: chegar-me-ei a vós para juízo contra os que juram falsamente. Então, né, o testemunho falso, aquele que pratica mentira, o mexerico, né, eles receberão juízo, entendeu? Aqueles que falam falsamente. Salmo 109, versículos 2 e 3. Aqui tem só o trecho, eu vou ler o texto inteiro, né? Mas o trecho que eu destaquei é: pois contra mim abriram boca ímpia e mentirosa, com língua enganosa falam contra mim. Aqui é Deus falando o quanto ele detesta, né, aqueles que blasfemam contra ele próprio. Eu vou ler aqui o trecho, né, inteiro aqui dos 2 versículos. Pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Aqui é como se Deus estivesse se queixando, né, da lachorrarada, da maldade que também é feita em forma de blasfêmia contra ele próprio. Então Deus julga os que difamam e mentem, porque a lachorrará é a expressão de orgulho e malícia. A boca do justo deve ser instrumento de bênção e não de acusação falsa. Tá bom? Então é importante você entender aqui o quanto o mexerico e a mentira atraem o juízo divino, e isso é a atitude de ímpio e não de servo de Deus. Tópico 5 do nosso estudo: o coração é a raiz da língua perversa. Então veja aqui, né, o quanto a gente está vendo, o quanto o coração é a raiz da língua perversa. Aqui o coração, como eu sempre falo, é uma linguagem poética da Bíblia, e quando a Bíblia aqui se refere nesse contexto a coração, se refere ao âmago do nosso ser, né? Se refere à essência da nossa própria vida, o nosso próprio pensamento, a nossa forma de encarar a vida, nossa cosmovisão, né, que é a visão de mundo. Então, o coração aqui se refere a isso, a nossa própria visão de mundo, a essência do nosso ser. Então, o coração humano, né, ou seja, a essência do ser humano, é a raiz da língua perversa. Então, se você tem a língua perversa, isso brotou do seu coração perverso, da sua essência perversa, porque o pecado ainda domina sobre você, mesmo você sendo crente. Essa é a chave da interpretação, do entendimento. Mesmo aquele que é crente pode ter raiz de amargura, raiz de língua perversa, raiz do pecado, do mal, brotando no seu coração. Então, aquele que é membro de uma igreja, aquele que é crente, aquele que vai na igreja toda semana, portanto, propriamente não é propriamente ímpio, mas ele pode estar com essa raiz da língua perversa, produzindo palavras impiedosas, palavras ímpias contra alguém. E isso atrai o juízo de Deus, né? Então veja aqui, Provérbios 17, versículo 20. O coração perverso não prospera, e a língua enganosa cai na desgraça. Veja aqui que tanto o coração perverso, né, o coração pervertido, e a língua enganosa, que é o fruto desse coração pervertido, não há prosperidade
Mas o que há para uma pessoa assim? A desgraça. Desgraça é ausência de graça. Graça você já sabe, é aquela bênção que Deus te dá sem que você mereça. Ou, né, literalmente, favor imerecido, né, como a gente fala aqui no meio evangélico. Então, a graça é favor imerecido. Então, se alguém quer a desgraça, é alguém que não recebe a bênção divina. Não recebe o favor divino. E se não recebe o favor divino, ele recebe o juízo, a condenação, já quem não recebe a graça do perdão. Entendeu? Então, o coração perverso, ele que já foi pervertido, não vai prosperar. E a língua enganosa, a língua mentirosa, a língua maldosa, né, ela chorrará, ela cai na desgraça, ou seja, ela cai na completa desgraça. Isso aqui é um paralelismo hebraico, né, da poesia hebraica, quando você reforça a mesma ideia com a frase parecida, que é um paralelismo sintético, tá? Então você fala a mesma ideia com palavras diferentes para reforçar. Então, tanto o coração perverso não prospera, quanto a língua enganosa, aquela desgraça, que é a mesma ideia, entende? Só que com palavras diferentes para poder mostrar quanto aquele que é ímpio no coração, né? Aquele que se dedica à impiedade, aquele que não tem o temor de Deus, ele encontra o juízo no final, ele encontra a desgraça no final, né? Da sua vida, no final de tudo, quando Deus trouxer a juízo tudo o que a pessoa falou. Provérbios 26, versículos 24 e 25. Aqui o resumo é: com os lábios o inimigo dissimula, mas no coração há engano. Mas eu quero ler para você os versículos inteiros, né? Para você entender tudo que Provérbios fala. Então estamos aqui em Provérbios 23, de 24 a 25, que diz o seguinte: quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Tá? Então você vê aqui o quanto os lábios, né, que o inimigo dissimula, eles brotam, né, a língua dissimulada, os lábios dissimulados brotam de um coração onde há engano. Tá? Então, também é um reforço daquilo que vimos aqui em Provérbios 17, é um reforço do que, de fato, o texto bíblico diz acerca de como procede a língua maldosa, procede do coração pervertido, do coração maldoso também, né? Jeremias 9, versículos de 3 a 5, vou ler também novamente, né, os versículos todos, mas olha aqui o que diz o resumo, né? Curvam a língua como se fosse o arco para a falsidade. Cada um engana o seu próximo. Aqui é aquela ideia da língua armada como se fosse um arco, né, que é curvado. Aquele arco retesado, já com a flecha colocada nele, esse arco retesado com a flecha, a língua é comparada a esse arco. A língua má, né, é comparada a esse arco pronto para atirar e destruir, para matar. Né? Eu leio todos os versículos aqui dessa passagem, Jeremias 9, de 3 a 5. Curvo a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Então você vê aí mais um texto muito pesado, muito sério, contra aquele que pratica
ela chorará, porque a língua maldosa, a língua perversa, ela é o produto final de um coração corrompido, de um coração perverso. Entende? Então, a Bíblia leva muito a sério essa questão da língua e como nós a usamos. Aqui, né, você vê na apostila aqui que ela chorará, portanto, nasce de um coração não regenerado. A palavra regenerado é a palavra que significa nascido de novo, tá bom? Ou gerado de novo. É essa a ideia aqui no português, né? É aquele que foi regenerado, aquele que repetiu a sua geração, né? O modo como ele foi criado, como ele nasceu, como ele foi gerado. Então, essa aqui é a ideia. Então, a Lachorhará, ela é o produto, ela nasce de um coração que não foi regenerado pelo Espírito, que não recebeu o novo nascimento. É um coração que ainda está, né, no linguajar bíblico também, é o coração incircunciso da linguagem do Antigo Testamento, né? É um coração que não é puro, que não está regenerado, não foi trabalhado por Deus. Lá no Salmo 51, versículo 10, Davi clama a Deus, né? Que estivesse trazendo sobre ele um coração novo, né? E criando nele um espírito inabalável. Ou seja, o que ele pede ali, né? Quando ele usa a palavra criar um coração novo para ele, ali o criar é o verbo parar, que só admite Deus como o seu agente. É o verbo que significa criar sem nada pré-existente, é uma criação apenas divina. Então, o coração regenerado é o coração não recriado por Deus. É o coração que ainda não foi transformado, portanto, não houve conversão. Então, se alguém que se diz crente, mas pratica com muita facilidade a Lachorhará, ele precisa, na verdade, converter o coração de verdade, porque não está regenerado, entendeu? Para que haja regeneração, é preciso que haja também o instrumento físico, a marca física dessa regeneração, que é o contrário da Lachorhará, é a Lachorhatov, é a palavra que abençoa, tá bom? Então, quando o Espírito Santo transforma o coração, transforma também a fala da pessoa. Veja o que diz aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 45, quando Jesus falou o seguinte, ó: a pessoa boa tira o bem do seu bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração é a raiz, e a boca externa o que está lá na raiz. Entende? Eu não tenho olhos de raio-x, né, como do super-homem, para poder olhar com o raio-x e enxergar se o coração de alguém, se a vida de alguém está pura ou não, né? O que eu tenho são indícios, indícios da prática da pessoa, da fala da pessoa, das atitudes da pessoa, indícios se a pessoa teme a Deus de verdade ou não, se a pessoa leva a sério a sua fé cristã ou não, se a pessoa, na verdade, é um ímpio que frequenta a igreja, porque às vezes a pessoa que está lá na igreja, não é porque está na igreja, porque tem cacuete, né, de fala da linguística, né? No meu livro, A Semente e a Palavra, é um livro dedicado a pregadores, né, que querem fazer pregações narrativas, fazer a pregação de impacto para os seus ouvintes, né, na igreja. Nesse livro, eu usei um dos instrumentos que eu usei, é o instrumento da linguística e da análise do discurso. São matérias que eu aprendi na faculdade de letras, eu também sou formado em letras. Então, o que acontece? Quando você consegue ter os instrumentos da linguística e da análise do discurso, você dificilmente pode ser enganado por alguém. E mesmo alguém que está na igreja, que frequenta a igreja, usa
o cacoete de fala, né, do cristão, né, ou daquele que é evangélico. Vou dizer evangélico, né? Ou seja, é aquele que tem o sotaque evangélico, né, que cheira como se fosse evangélico. Mas se tem a Lachorrará e pratica sem temor de Deus, na verdade, ele está apenas frequentando uma igreja. É preciso que haja ainda a conversão ali, entendeu? Então, veja quanto a Lachorrará é séria. E todos os textos bíblicos que você viu aqui, todas as passagens bíblicas, abundantemente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o próprio Jesus falou isso. Isso é coisa muito séria, tá vendo? Não é brincadeira não, né, você não vai brincar com isso. É coisa realmente muito séria, tá? Bom, vamos ficar por aqui no conteúdo, eu vou deixar para nosso próximo encontro o segundo tópico da nossa apostila, que é o chamado a Lashon Hatov, a língua boa. A gente vai dar ênfase a partir da semana que vem, então, à fala que abençoa e não a fala que amaldiçoa. Até hoje vimos sobre a fala que amaldiçoa, Lashon Hará. Da próxima semana, Lashon Hatov. Hatov, tá? A pronúncia do O é fechada. Hatov, tá bom? Lashon, língua. Hatov é a língua boa. Tá legal? Vamos trabalhar então na próxima semana, se Deus permitir, no nosso próximo encontro, sobre a Lashon Hatov. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson, palavra é sua. Pode, por gentileza, apresentar aqui perguntas e respostas. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, Zimar Guimarães, que mesmo passando aí pela cirurgia, graças a Deus já está melhor, graças a Deus já está, tem se recuperado e vamos orar para que continue sendo uma recuperação boa, saudável. Ela está aí conosco, outros irmãos também passaram por aqui. Muito bem, muito bom o estudo de hoje. E é interessante, uma das coisas que o irmão comentou e que precisa ser observado por nós cristãos, principalmente, né? A questão do ímpio, né? Então, a ideia que se passa na mente de muitos é que o ímpio são todos aqueles que estão do lado de fora da igreja. E aí, na verdade, o irmão veio e colocou muito bem, com muita sabedoria, né? Para que possamos compreender, né? E que de fato também tem gente que é ímpia dentro da própria igreja, né? Fale um pouquinho mais sobre isso, meu amigo. Inclusive, para quem gosta dos Simpsons, tá? Aquele desenho dos Simpsons, eu publiquei um livro que também está disponível para você na Wiclap, o livro físico ou o e-book, né? Se você preferir. Que é o meu comentário sobre alguns episódios do desenho dos Simpsons que fazem referência aos evangélicos. São, na verdade, dois e-books que eu publiquei na Amazon, que eu juntei num livro só, né, para poder fazer uma obra só. O primeiro livro é Calha a Boca Flanders, né, e ali eu trato, né, do super igrejado, já vou explicar o que que é isso. E o outro livro que eu coloquei também junto é Homer Simpson, meu herege favorito, né? Então eu coloquei ali nesses dois e-books, que é uma abordagem, né, bem-humorada, mas que eu falo sobre essa questão da sociologia e aplicada, né, no modo como os produtores, né, e criadores do desenho dos Simpsons, como que eles veem o evangélico americano, né? Porque ali é uma piada com os evangélicos americanos. E nesse primeiro livro, Calha a Boca Flanders, Flanders é Ned Flanders, é o personagem do desenho, que é o cretão, é o cretão do desenho animado, enquanto o Homer, ele até vai de vez em quando à igreja, mas é aquele cara, né, que vai porque a esposa manda, mas ele mesmo, se pudesse, não iria, né? Fica bebendo à vontade, é viciado em cerveja. É assim, tem aquele coração dedicado a aos erros, aos vícios, enfim, né? Então, ele é o meu herege favorito porque ele é engraçado, coisa e tal. Mas o fato é que o Ned Flanders é o cretão e é o chato de galocha, né? É aquele chato que perturba todo mundo, que
é super crente. Então, eu usei ele como uma análise, né, que eu fiz dele, é como super igrejado, que é o contrário do desigrejado, né? O fenômeno que acontece hoje no meio evangélico é o do desigrejamento, não é? Onde as pessoas não querem mais ter aquela sensação de pertencimento a uma igreja, mas a pessoa ela só quer, até se diz, né, não se considera desviado da fé, mas se considera alguém que tem a fé e que quer praticar lá na sua casa, no máximo pela internet, algum grupo virtual, sem ter vínculo real, né, com as pessoas, o vínculo físico, né, vínculo presencial. Então, esse é o desigrejado. O superigrejado é o contrário disso. É o que eu fiz na minha análise do Ned Flanders, né? É o cara que está socado na igreja, só quer saber de igreja, só consegue enxergar a vida cristã dentro daquele esquema, né? O esquema de uma igreja local. Então, se ele não está na igreja cantando louvores, ouvindo pregação ou fazendo alguma coisa no ambiente da igreja, ele não está servindo a Deus, ele não está adorando a Deus, aquilo não é uma forma de agradar a Deus, entende? Para o superigrejado, é só socado da igreja é que ele vai estar agradando o coração de Deus. Então, a ideia aqui é de você entender o superigrejamento como algo que vai, na verdade, te levar à condenação também. Porque se você pratica lachorrará, se você não tem freio na língua, você fala, né, o que der na telha sem nenhum tipo de controle. Até eu já sei, né, eu já ouvi falar, eu nunca ouvi uma oração dessa, mas eu já ouvi falar de crente que quer, entre aspas, ser tão sincero com Deus que ele fala palavrão até quando ora, entendeu? E usa a palavra de baixo calão, enfim, isso não é bíblico. A Bíblia se refere a isso como a língua maldosa, a língua pecaminosa. Isaías teve que ser purificado para poder exercer o seu ministério profético. A língua dele teve que ser purificada. E ali eu não creio nem que seja de palavrão, não. A língua que precisava ser purificada é a língua rixosa, a língua que fala impropérios contra alguém, né, que faz fofoca, uma língua maldosa nesse sentido, entendeu? A língua do mexeriqueiro, né? Talvez o profeta Isaías, antes de ser purificado, tivesse problemas quanto a isso, né? Porque o povo inteiro lá de Israel tinha problemas contra isso, até quem sabe blasfemando contra Deus. Então, o fato da pessoa estar socada na igreja, primeiro, não quer dizer que ela se converteu. Só quer dizer que ela está socada na igreja, né? E ela pode estar enfrentando aí, sem perceber até, o fenômeno do superigrejamento. E isso é um engano, porque ela acha que está salva, a pessoa acha que está agradando a Deus, que está servindo a Deus, mas está, na verdade, tendo atitudes ímpias, mesmo socada dentro da igreja. A pessoa mente, faz fofoca. É o que até o pessoal canta aí, né, chamado de Falciane, né, que fala falsidades, né, fazendo piada aí com a Cassiane, né, trata aqui de Falciane. Então, isso é mais sério do que a gente atribui seriedade, né? Então, é importante a gente entender como Deus encara o real perigo da língua maldosa e tem que tentar se livrar disso. Ontem mesmo, eu estava voltando do seminário e com alguns alunos, né, no carro, e então acaba surgindo ali assunto de política e eu estou muito descontente com o governo atual, eu estou muito chateado, muito irritado com o governo atual. Então ali eu acabei lançando minhas blasfêmias ali contra o governo, né. E isso é errado, foi a Lachorrará. Mesmo eu tanto estudo bíblico sobre a Lachorrará, tendo consciência despertada para isso, a minha consciência, lutando para controlar a língua, mas olha só, eu não falei palavrão, porque eu não sou de falar palavrão, né.
Mas eu critiquei muito o governo ali, né? As pessoas que pertencem a esse governo. Então, isso é errado. Está errado isso, mesmo fazendo piada maldosa, né, com eles. É errado, ela chorará. E eu já pedi perdão a Deus, mas veja, mesmo a gente, mesmo a gente se esforçando, acaba escapulindo. Veja como é a nossa natureza humana, né? Corrompida, pecaminosa. O importante é você estar despertado para isso, sempre pedir perdão a Deus quando você acabar escorregando e se esforçar para, no máximo possível, não falar, não usar la chorrará. Mas, como a gente vai ver semana que vem, trocar, tanto deixar de falar a linguagem má, quanto também se esforçar para praticar a linguagem boa, como a gente vai ver a partir da semana que vem, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Joia, é um desafio para nós no século XXI, diante de tantas situações, né, conflitosas que acabam realmente querendo nos tirar do foco do nosso propósito, que é justamente não se deixar levar por situações embaraçosas, né? Foi um excelente testemunho. Por que que eu digo que é excelente testemunho? Porque muitas das vezes as pessoas estão colocando que o mau testemunho são coisas assim absurdas, mas são coisas simples que eu e você, no dia a dia, acabamos fazendo, talvez não percebendo, ou talvez percebendo, mas não dando a devida importância. E esse estudo vem justamente para que você possamos ser conscientizados, né, a respeito das nossas palavras, daquilo que nós dizemos. E na semana que vem, nós vamos ter aí permita-me, reverendo Davis, usar a seguinte frase, um impulsionamento para que nós possamos, como ele falou, trocar, né, as palavras ruins, as palavras desagradáveis, que não agradam principalmente ao nosso Deus, por palavras de bênção, por palavras que abençoam, por palavras que edificam, por palavras que possam, inclusive, promover, né, a restauração, promover a reconciliação de pessoas com Cristo e assim por diante. Amém. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, só teci esse comentário que eu achei muito interessante, a sua fala, achei muito importante, inclusive, né, a sua fala, para que nós possamos, os irmãos possam também dar, compreender, colocar sentido, como diz o meu amado Diácono Jorge, aqui do campo missionário. Pode falar, meu amigo. Isso aí, então, espero que, né, tenha sido bênção para a nossa vida, o estudo de hoje. E a gente está chegando no final, né? Para a gente poder fechar, então, a aula de hoje. E, se Deus quiser, semana que vem, a nossa continuação, falando da Lachorratove, a língua boa. E, finalmente, né, a gente vai se dedicar agora a coisas boas na próxima semana. Bom, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, aqueles que vão, todos que estão assistindo de uma forma geral, independente do tempo que entrar, né? E quero agradecer também ao reverendo Davidson, que tão assiduamente se dispõe aí, né, a estar conosco toda quarta-feira. E Deus abençoe e rique e abundantemente a sua vida, a sua esposa, bem como os demais familiares. Peço ao amigo que faça as suas considerações finais e logo depois, por gentileza, esteja orando também por nós. É isso aí. Obrigado, pastor Aderson. Então, a lição que fica é a gente ficar desperto para deixar de praticar a Lachorrará. Até agora a gente viu isso. Na semana que vem, a gente vai começar a falar, então, de como, além de substituir a Lachorrará pela Lachorratov, a gente se esforçar para praticar a fala boa e não a fala má. Tá legal? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te agradecer, de poder perceber, ó Pai, o teu cuidado, o teu amor para conosco, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E agora, ó Pai, nós clamamos a Ti que fale ao nosso coração, nos ajude, ó Pai, a colocar em prática o abandono da língua maldosa, da língua blasfema, e estarmos, ó Pai, de verdade, praticando a linguagem boa, a linguagem abençoadora. Então, nos ajuda nesse propósito, nos ajuda, Senhor, a de fato praticarmos a língua que abençoa. Então, nos dá essa condição
porque somente com a tua ajuda nós podemos conseguir isso, o quanto nós continuamente pecamos e erramos, inclusive nas palavras que nós usamos. Então, purifica a nossa língua, como o Senhor fez lá com o profeta Isaías no passado, toca em nossa boca com Atenais e purifica o nosso ser, o nosso âmago, o nosso coração. Também pedimos a Ti que purifique os nossos pensamentos, as nossas ações, juntamente com as nossas palavras. Cuida de nós, nos abençoa em tudo. Nós assim agradecemos a Ti por esta oportunidade. Pedimos esta bênção em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos então encerrando. Amanhã não teremos Amanhã com Deus, porque amanhã é feriado. Já que é feriado, dia de descanso, né? Os irmãos vão curtir a família, os irmãos vão passear, ou até mesmo vão querer descansar. Isso é muito bom, porque como nós aprendemos num dos estudos lá com o Reverendo Davis, uma das expressões da adoração ao Senhor também é cuidar do corpo, é cuidar também da família. Então, tenham todos um excelente final de semana. Orem por mim, eu oro por vocês. E semana que vem, Deus assim permitindo, a partir de terça-feira, retornaremos para as nossas atividades normalmente. Shalom! Amém. Shalom a todos.